Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma resenha do Nerd Rider. O material de hoje que falaremos é Superman, o que aconteceu ao Homem de Aço, né? Apesar de termos somente dois nomes aqui, do Alan Moore e o Curt Swan, na verdade temos uma equipe criativa muito grande por trás desta obra. Mas vamos lá, vamos começar por partes, né? Esse gibi, nossa, que bugada. Esse gibi aqui, esse quadrinho, esse encadernado, eu comprei na Saraiva em uma promoção, comprei 5 encadernados de uma vez. Esse daqui, Mulher Maravilha Sangue, que já teve resenha no canal. Batman, o que aconteceu ao Cavaleiro das Trevas. Comprei também A Morte do Super-Homem e Morte da Família. Comprei esses 5 em promoção. Foi um bom descontinho, valeu bastante, né? Foi uma promoção daquelas assim que a Saraiva faz direto, rápido e tal. E comprei. Demorou um pouquinho para chegar porque o Batman, quando eu comprei assim como esse daqui, eles estavam em pré-venda. Então eles esperaram o dia do Batman chegar oficialmente nas lojas para poder me enviar. Mas mesmo assim chegou sem problemas algum. Beleza, o que aconteceu ao Homem de Aço, né? Nós temos aqui então este encadernado que fala sobre o Super-Homem. Vocês que acompanham o canal já perceberam que não tem muito material do Super-Homem aqui, não tem muito material da DC na real. E é porque geralmente os materiais da DC eles são muito complexos, porque eles envolvem muita história pregressa, ou então porque eles não realmente me atraem, né? Não tem aquela igual a Marvel costuma fazer, que eles pegam alguns ciclos fechados, algumas sagas, algumas histórias, eles colocam ali, você lê aquilo, aquela história fechada e beleza, né? A DC tem sempre muita carga por trás de tudo, e aqui não ficou diferente. Contudo, foi uma leitura muito prazerosa, apesar de também eu senti aquele negócio de coisas do Super-Homem que pra quem é fã conhece, né? Depois que eu li o prefácio, na verdade, eu até entendi o porquê disso tudo, mas mesmo assim, foi meio. Tem algumas coisas que eu ainda não entendo. Por exemplo, Candor. Você que é. Eu vou colocar algumas perguntinhas aí na descrição para vocês me responderem, tá? Porque eu não vou ficar falando aqui no vídeo, senão vai demorar muito. Mas algumas coisas que eu li aqui que eu fiquei sem entender o que é, ou quem é, ou por que foi comentado. Então, aos fãs do Super-Homem, ou os profundos conhecedores da DC, por favor, me ajudem para facilitar ainda mais o meu conhecimento, quem sabe assim eu me empolgo e traga mais material da DC. Eu sei que eu pego um pouco nisso, mas a coleção da Eagle Moss que está aqui, ó, tá servindo para isso. Bom, e nessa daqui, né, o que aconteceu ao Homem de Aço? Eu recomendo que vocês leiam fortemente o prefácio que tem aqui, né, escrito por a introdução por Paul Kupperberg, caraca. Basicamente, ele explica todo o contexto histórico da obra, né? Por que o Alan Moore, que é um cara que, né, a gente conhece por V de Vingança, Watchmen, Monstro do Pântano, até o Constantine lá, que ele também colocou a mãozinha, né? A gente pode dizer que foi meio ele que deu aquela empurrada, né? Por que ele veio escrever uma história do Super-Homem? Então tudo isso está aqui, está demonstrado na introdução, ele explica, contextualiza tudo, por que uma pessoa que geralmente não teria nada a ver com esse tipo de quadrinho veio fazer. Então sim, recomendo que vocês leiam isso. No final, a gente também tem uma biografia de todos os envolvidos, seja no desenho, na arte final, na colorização, na produção. Então a gente tem aqui Alan Moore, Curt Swan, Dave Gibbons, George Pérez, Rick Veitch, Kurt Schaffenberg, Alan Wilson e Murphy Anderson. Gente pra porra. E todos eles estão envolvidos nessa obra aqui de alguma maneira. Tá, e aí? Bom, deixa eu falar um pouquinho sobre a história, depois eu vou pra encadenação e coisas do tipo. A história, basicamente, nós temos 3 histórias que apresentam uma certa mitologia do Super-Homem, pelo que eu pude perceber. A primeira tem a ver com o contexto histórico, que eu não quero falar para não dar spoiler, mas basicamente são 2 maneiras de matar o Super-Homem, né? Imagina que assim, a série do Action Comics, que é a revista onde saiu o Super-Homem, vai acabar. Então a ideia era produzir as últimas histórias do Super-Homem, produzir a história de encerramento, como é que acabaria, não ele necessariamente morrer, mas como é que acabaria o Super-Homem. Nessa primeira a gente tem justamente isso, como é que acabaria o Super-Homem. Alguns dizem que ele iria morrer, outros que não, e aí a gente vê toda a maquinação dos super-vilões para poder chegar a esse fim.
A segunda história a gente vai ter o Monstro do Pântano ajudando ele aqui. Não vou entrar em detalhes para não dar spoiler, mas acontece uma coisa com o Super-Homem. E aí ele começa a ficar muito bolado. E ele acaba encontrando com o Monstro do Pântano que ajuda ele a superar os problemas que ele está tendo. E na última, a gente vai ter um vilão dele, um vilão do Super-Homem. Eu creio que ele deva ser um vilão manjado, mas novamente, como eu não tenho conhecimento, eu não sei. Mas eu senti que ele já tinha história pregressa. E aí o que ele faz? Ele dá um presente pro Super-Homem, né? É aniversário do Super-Homem, e aí fica aquele negócio de o que dar de presente para o homem que tem tudo. Que por sinal é o título da história. Né? São 3 histórias aqui. O que aconteceu ao Homem de Aço, a Linha da Selva e para o Homem que tem tudo. O que aconteceu ao Homem de Aço é justamente assim, o que seria a última história do Super-Homem, e aí a gente vai ter a perspectiva de uma pessoa comum que seria a Lois Lane. Certo? Beleza? Vamos continuar? Podemos? Pois bem, com relação às histórias e o tom que foi dado, a gente percebe assim que o Alan Moore é o cara que não deixa passar qualquer oportunidade que ele tem. Ele gosta de colocar o ponto de vista político, o posicionamento dele filosófico nas histórias. E aqui também não fica diferente. Eu não sei, não sou profundo conhecedor do Super-Homem, mas eu senti um tom muito fúnebre nessas histórias. Óbvio que trata do final dele, mas eu senti uma coisa mais real, menos austera, como geralmente o Super-Homem é, uma coisa mais pé no chão, mais sofrida, um tom de nostalgia também. Eu acho que isso é muito bom. O Alan Moore conseguiu capturar a ideia que seria, né, finalizar as histórias do Super-Homem. Contudo, principalmente na última história, né, que é Para um Homem que tem tudo, aí você já vê assim, eu já vi alguns comentários, algumas coisas meio V de vingança, sabe? Colocando política no meio e tal. Eu não sei se isso seria uma ideia muito interessante para o Super-Homem. Apesar de que a gente sabe que existe um viés político no Super-Homem, pelo menos quando ele foi criado, né? Aquela ideia mais ou menos igual ao Capitão América, que seria representar a nação dos Estados Unidos e coisas do tipo. Mas isso aí já é uma outra história, né? Bom, beleza. As histórias são bem simples. Eu achei até a primeira história um pouco violenta pro Super-Homem, né? Eu estou acostumado com um padrão um pouco diferenciado. Então, quando eu vi a primeira história, eu achei ela até um pouco violenta. Vou colocar uma... Não, se bem que esse é o problema, né? Mostrar um negócio que não seja spoiler. Eu vou mostrar uma arte aqui qualquer, só para não dizer que eu dei spoiler de nada. Eu vou mostrar essa daqui porque aqui não tem problema. Os traços estão aquele traço bem clássico do Super-Homem. Sabe, visual George Pérez mesmo. Pérez, provavelmente, né? Então tá aquela pegada bem tradicional, com a palheta de cor do azul, posicionamento, sombreamento dos personagens, tudo isso. Deixa eu ver se eu pego uma outra aqui, aleatória. Aqui, essa aqui dá pra mostrar que não só faz sentido se você souber. Então, ó, você vê a palheta do uniforme, mas a arte tá muito boa, velho. Não tem do que reclamar, não tem nada de ruim com relação à arte. Ela tá de parabéns. Então, assim, é uma obra que, se você é fã, é óbvio que você deve ter. Se você não tem, aproveite a chance que está sendo reimpresso e compre. E se você, assim como eu, não é muito chegado na DC, ou não tem o costume de ler, ou está meio perdido, eu acho que esse encadernado é um bom pontapé. Por quê? Aqui você vai ter 3 histórias que têm início, meio e fim, não precisam de nada antes. Quer dizer, tem algumas coisas que são comentadas que pertencem à mitologia do Super-Homem, mas que não são imprescindíveis, não é aquele tipo de coisa que se você não leu, você não vai entender. Você vai conseguir entender aqui tranquilamente, sem problema algum. Então já fica aí essa dica para você. Você vai conseguir ler as histórias são boas, principalmente a última das 3, né, que é a Linha Verde, o que aconteceu ao Homem de Aço e para o Homem que tem tudo. Dessas 3, a que eu mais gostei foi a última. E assim, a ideia que eles usam, a forma como é passado para outros personagens, e eu não vou entrar em detalhes para não dar spoiler, mas assim, muito bom, velho, de qualidade. É uma obra do Super-Homem que eu, assim, como leitor mais do que ocasional, gostei muito da DC, né? Leitor ocasional da DC. E eu gostei muito também que a DC tenha feito isso, né? Que ela tenha produzido e que a Panini tenha reimpresso, tenha colocado essa obra aqui muito boa nas livrarias e bancas para que a gente pudesse comprar.
E que mais? Eu vou colocar, como eu já disse, as minhas perguntas sobre Kando, Raul, não sei como é que pronuncia essa porra. Vou colocar aqui algumas outras perguntas também, porque aí depois vai ficar mais fácil para eu poder me situar, né, entender um pouquinho melhor, tá, é por isso que foi falado várias vezes e coisas do tipo, beleza? Como eu já vim avisando em alguns vídeos, aqui vai aparecer no cantinho para vocês qual é a próxima resenha e o dia que ela vai sair. Então você já está ligado aqui qual é a próxima resenha que vai sair. O que mais que eu posso dizer? Ah, sim, os velhos lembretes, né? Para você deixar o seu thumbs up se você gostou, ou thumbs down se você não gostou. Se inscrever no canal para você ficar ligado, para facilitar a sua vida, caso você queira saber de mais alguma resenha. O que mais que eu posso falar para você também ficar ligado no Face, no Insta e no Twitter. Por quê? Porque lá é onde eu vou integrar todas as redes sociais. Eu coloco todas elas juntas para que facilite o seu trabalho e o meu também. Então, no Facebook você tem a programação de todas as resenhas do mês de junho, de tudo que vai sair. No Insta e no Twitter tem a fotinha de tudo que eu comprei para você poder saber se eu comprei o material ou não, se vai ter resenha ou não e coisas do tipo, beleza? Então é isso que mais que eu posso falar. Ah, sim, um beijo e um queijo para vocês e até a próxima resenha do Nerd Rider.